Começando o primeiro episódio do Antologia do Pop, o podcast dedicado aos amantes da cultura popular e do entretenimento. Eu sou o Lucas Galp. E eu sou a Paulina. Nesse primeiro episódio, iremos falar sobre os filmes que completaram e os que irão completar 100 anos de lançamento. Falaremos sobre a relevância que eles tiveram durante esses quase 100 anos na indústria do cinema. Não é, Lucas? Exatamente, Paulina. Filmes como Nosferatu e Frankenstein estão há quase 100 anos nessa trajetória do cinema, e hoje em dia são considerados clássicos do cinema e que conquistaram diversos fãs ao longo dos anos. O primeiro filme que está quase completando 100 anos de lançamento é o Frankenstein, lançado em 1931, e foi um clássico do terror. Antes do lançamento dele, existia um terror chamado Frankenstein, de 1910, de apenas 16 minutos. O filme é inspirado no livro da Mary Shelley. Esse livro desenvolve uma história em que um homem, o Victor Frankenstein, ele quer virar um deus. Ele cria um ser humano do zero, o primeiro humano chamado Adão, que é o Frankenstein, e todo mundo conhece como um monstro Frankenstein. Mas no caso, no livro, ele não tem nome. Eles chamam ele de monstro. E nesse livro, o monstro ele fica indignado porque ele, por exemplo, ele nasceu do nada, sabe? Ele vira um bebê, não sabe de nada, ele viu que ele é feito de corpos de outras pessoas, ele se acha muito feio, porque ele também tem cabelo. Todo calvo, né, gente? Todo calvo, assim. Mas enfim, aí ele vai lá e vai ficar procurando o Victor pra matar ele. Vai tentar matar ele, vai matar a família dele, vai fazer todo mundo. Por quê? Porque ele ficou chateado porque ele não queria ter nascido. Aí eu fiquei, caramba, gente, realmente é bem preocupante. É tipo um adolescente. Eu não queria ter nascido. Ah, tô fazendo aquele drama, sabe? Você já desenvolveu isso, Lucas? Eu já apresentei um trabalho de Frankenstein na escola, só que eu não cheguei a ler o livro. Então, assim, você já percebeu se no filme tiraram alguns elementos que estavam no livro? Tiraram, nossa, tiraram sim. Porque, se tu vê, eles criam uma história completamente do zero, praticamente. Porque no livro, o Victor Frankenstein, ele é um estudante de medicina. Ele é jovem. E no filme ele é um senhorzinho de idade. E até o próprio monstro, ele não parece em nada com o monstro do livro. Então, tu vê, parece que eles só se inspiraram algumas coisinhas ali e fica totalmente novo, uma história nova. E pra época, aquela filmagem, assim, foi uma coisa tipo de revolução, porque eram vários efeitos visuais. Então, assim, tu assistindo, tu identificou esses elementos que hoje em dia ainda usam ou não usam mais. Sim, ainda mais porque eles usavam um tipo de maquiagem diferente pra deixar o rosto das pessoas em preto e branco lindas. Tipos de maquiagem, tipos de máscara que o pessoal usava era muito diferente e eu achava até mais assustador do que hoje em dia. E se tu vê o CGI atual dos filmes, por exemplo, da Marvel, de quebra esse filme quebra totalmente os filmes atuais. E esse Frankenstein, ele motivou a criar outros monstros, né, no cinema mais tarde. Eu acho que o próximo filme, assim, que também tem um ar parecido com esse é o próprio Nosferatu, que também tem elementos da época. Todo mundo tava naquela revolução dos filmes de terror mudo. E o Nosferatu veio com isso, né? E esse ano foi lançado o remake dele, o chamado Nosferatu, que protagoniza a filha do Johnny Depp, né? Que é Lily Rose Depp. E assim, eu não sei se chegou a assistir esse filme, ou se já ouviu falar alguma coisa. Bom, eu sei que ele foi inspirado no livro do Drácula, do Bram Stoker, em que... Não, no primeiro filme, no caso, antes do Nosferatu desse ano, o remake. Esse filme, ele foi inspirado no Drácula, só que num Drácula que gostava de rato. Tipo assim, um Drácula, ele normalmente no conto, ele vira um morcego. Nosferatu se apaixona por rato. Usa rato aí nos seus trabalhos. E ele no livro do Drácula, ele persegue uma mulher também. Persegue uma mulher, a mulher, ela é noiva, ele mata o noivo dela, enfim. Acontece muita coisa no livro. E o Nosferatu, ele pega assim também essas coisas, só que deixa mais dramático. Então, daí que no filme desse ano, tu vê que a Lily fica desesperada, que ela tá sendo sugada pelo Nosferatu, tá se apaixonando por ele, sendo que o noivo dela é lindo, maravilhoso, ela tá mó bem, mas ela tá ficando perturbada da cabeça por causa de um de De Nosferatu. um Nosferatu, né? E assim, é uma coisa bem aterrorizante, mas também é uma coisa que, da época também foi uma revolução. Então, assim, continua os mesmos elementos de 1922, né? Foi o primeiro terror dos anos 20.
Mas assim, quando tu assistiu o filme, tu gostou do final, tu gostou da história em si? No começo do filme eu achei que ia ser tipo um plot twist gigante. Aí eu fiquei assim, acho que vão trazer esses elementos. Eles trouxeram muitos elementos do primeiro filme. E aí eu fiquei, agora vai acontecer aquilo, né? E acontecia, só que de uma outra forma que o diretor colocou. É assim, a filmagem, assim, nas externas, na Pensilvânia, que foi a cidade que eles filmaram, retratava muito bem o primeiro filme. Então, assim, algumas coisas eles colocaram referências do primeiro filme, e também esse filme foi no mesmo ano que foi lançado, foi nomeado no Oscar, né, como melhor filme. E assim, em menos de 2 meses já foi nomeado ao Oscar, coisa que muitos filmes demoram a acontecer, né? Esse filme realmente, tu vê, no decorrer desses anos, filmes de terror, destacou muito, porque no trailer em si, ele estava no Hum. preto e branco. Desculpa o riso técnico aqui. Ah, acontece. Acontece, acontece. É, o Nosferatu, ele tava no preto e branco, o trailer, não sei se vocês ficaram, nossa, um filme em preto e branco em pleno 2025. E tu vê que ele entregou muito. A atuação da Lily Rose, Lily Rose, Acertou o nome. nome dela é diferente, ela foi babado, digamos assim. Ela surpreendeu com a atuação dela, que ela nem precisou fazer nada com o CGI, que ela mesma se contorcia, né, quando ela Sim. tava estando em crise, acho que ela tava com abstinência, algo assim. Tava uma cena em que ela tava no quarto com o marido dela. Acho que foi o momento que ela tava sentindo o Nosferatu próximo dela. Porque o marido, ele não queria mais voltar para aquela cidade. E aí ela não podia sair daquele lugar. Porque o Nosferatu ainda estava presa com ela. Então, esse momento que ela tem muito aquele momento lá. Acho que foi esse momento aí que viralizou essa cena, né? Por muito tempo, por muitos meses. Né? Porque hoje em dia a gente tá em outubro, e o filme foi lançado em janeiro. Então, assim, foi um filme que estava sendo aguardado, mas também teve aquele meio termo, né? Muitas pessoas amaram, outras pessoas odiaram. Também porque a gente fala no nosso tempo atual de romance, 2025, onde as pessoas ficam, se relacionam com pessoas e tal. A gente vê um romance entre uma mulher, tá noiva, um homem muito bonito, e ela acaba Ele se até é corretor de imóveis, né? com o currículo de imóveis e tal, todo perfeitinho lá. Acho que ele nem era naquela época. O homem ele era totalmente patriarcal, É, chato, não fazia a mulher nem estudar, nada assim. O cara tava lá de boa no filme, né? Aí aparece o Nosferatu. A gente vê que é uma figura monstruosa, feia, e que tava afetando a Little Rose Depp, que eu não sei o nome dela eu no também filme. não lembro. Mas, assim, como ela era o personagem principal, assim, depois do marido dela. Então ela meio que fez um marketing em cima do nome dela, né? Porque ela é Nepo Baby, do Johnny Depp. Então, assim, todo mundo estava aguardando ver a atuação dela no filme. E pior que ela não errou, né? Ela entregou tudo que ela falou que ela ia entregar. E aí, durante o ano, né, 2025, a gente espera novos filmes, né? Ainda mais estamos em outubro, né? Que é o mês do Halloween. Então, acho que, não sei se muitas pessoas vão fantasiar de Nosferatu ou de Frankenstein, mas deveria, né? Porque é um clássico do cinema. Provavelmente eles vão com os filmes atuais que vão estrear esse mês, que é o Telefone Preto, Jogos Mortais. Jogos Mortais. E, nossa, teve quantos filmes? Décimo esse ano? Sim. E que completaram 100 anos também, né? Nossa, 100 anos. 100 anos de lançamento. E tu assistiu todos os filmes, foi, Lucas? Todos os filmes de 100 anos não, né? Mas aqui tem mais um, que só que a gente não precisou assim, que seria aquele gabinete do Lucas Ligado, né? Que já serviu de inspiração para artista, etc. Porque é uma filmagem que é em primeira sequência, né? Que não tem muito corte, porque naquela época não tinha nem como parar uma gravação e começar de novo. Era uma coisa que custava caro, uma coisa que hoje em dia é com muita facilidade fazer um filme. Sim. Se tu falar sobre um filme que tem cortes atualmente, tu vê aquela série lá, Adolescência, da Netflix. Um filme no caso, né, série, os episódios eles são em sequência, eles não são pausados, não são cortados. E essa adolescência, a história se baseia em que É basicamente um adolescente, no caso da adolescência. um adolescente que ele é suspeito de ter matado uma colega. Ele é adolescente de 14 anos e tal. Aí na série ele fica aquele suspense. Será que ele matou mesmo? O que aconteceu?
Aí fica naquela suspense, e os atores, eles faziam filmagem totalmente em sequência, então eles gravavam como se fosse um teatro, sabe? E treinavam muito bem antes. Então imagina como esse filme que tu falou, eles, Doutor Caligari? do Dr. Galidade, eles provavelmente tiveram que treinar muito antes de começar a filmar, para Sim. não errar nadinha. E se errar, passa direto. Improvisa. Dá Fora até os não. efeitos visuais, né? Que naquela época ainda isso era outra coisa. Que o Nosferatu, ele fala um pouco a história sobre o corretor de imóveis, Utter, né? Que precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico Conde Graf Orlok, que é o vilão da história, né? E na verdade ele é um vampiro milenar que se espalha o terror na região de Bremen, que é na Alemanha, e se interessa pela Ellen, que é a mulher do Hutter. E no Nosferatu 2025 mostra que ela acaba se envolvendo de uma forma bem grotesca e sobrenatural. Não só esses dois filmes estão na estrada do cinema há 100 anos, mas como outros diversos. Com certeza, Paulinho. E ficaríamos falando aqui por horas sobre outros filmes que completaram 100 anos. Mas vamos acabar finalizando o primeiro episódio da Antologia do Pop. A gente volta no próximo episódio com outros temas na cultura pop. Não se esqueça. É isso mesmo. Então, obrigado por nos ouvirem. Nos sigam nas redes sociais. Vemos até o próximo episódio. Tchau!